De volta com a Arte e Memória da Cidade, nós estamos com Arley Cândido, contando a história que a gente não ouve ser contada, né? Com alguns detalhes, né, digamos para assim. espanto de muita gente, né? Mas para lembrança de muitas outras que, de alguma forma, tenham conhecimento disso. Eu acho que pouca gente tem conhecimento de muita coisa que você está falando. Você foi um dos responsáveis pelo museu, aliás, o responsável por mudar o museu, transportar o museu para onde o museu da cidade está atualmente. Aonde ele está atualmente. Isso. Você chegou a tocar também na cadeia pública. Sim. Eu vou fazer perguntas aleatórias sobre esses dois patrimônios da cidade. Sim, sim. E você responde como você quiser. Sim, sim. Né? A primeira delas é a cadeia pública transformada em biblioteca, centro cultural, com o nome de Nelson Mandela. Sim. É a primeira questão colocada. Sim. Se há concordância ou não. Sim. E a segunda você comentou sobre a questão tanto da cadeia pública como do museu. Qual é o olhar que nós temos que lançar sobre o museu hoje? Sim. Ninguém ama o que não conhece. Isso é ponto pacífico. Então é preciso conhecer para amar. A gente tem que conhecer a história, conhecer pessoas, conhecer lugares, para poder aprender a gostar. Experimentar a comida, o sabor, enfim. Se você não foi ao museu, você não pode falar nada. Eu tive a oportunidade de dirigir o museu em um determinado período e posso dizer que ele funcionava na antiga casa do Mr. Simpson, que era uma casa de madeira, e ele estava completamente infestado de cupins. Então a gente conseguiu, com o prefeito, então prefeito da época, João Fassarella, transposição do museu para a rua Prudente de Moraes 711, onde ele se encontra atualmente. Não é o melhor lugar, mas é o quinto endereço. Quinto endereço. Quinto endereço do museu. Então isso não é bom. Toda vez que você migra um museu de lugar, você acaba perdendo patrimônios, quebra coisas. Não é bom. O acervo sofre. O acervo sofre. Né? E também impossibilita. Se não é um prédio definitivo, muitas pessoas gostariam de doar coisas para o museu e não conseguem doar exatamente porque não há uma perenidade. Devia ser um prédio perene, um prédio que pudesse comportar, como é o caso da cadeia pública, que depois de 60 anos como estabelecimento prisional, né, no início, ainda na época de Figueira, ele foi destinado pela prefeitura de Peçanha para ser um laboratório de vacinas para a febre aftosa. Não chegou a ser construído esse laboratório. Quem fez a planta... Aí quando se faz a emancipação, imediatamente não podíamos mais levar preso para a cidade de Peçanha, precisou de um estabelecimento prisional na cidade de Figueira, que virou governador Valadares. E então, aquele lugar é feito uma planta que já era padrão, feito por Guilherme Gisbrecht, que tem uma planta em forma de um castelinho. As fotos mais antigas da cadeia, a gente vê que tem 2 torreões e uma murada em volta. Ele fazia até aquela cerquinha como se fosse um murado de um castelo. E essa planta foi reproduzida em algumas cidades. Inclusive, me parece que Conselheiro Pena também tinha uma planta muito similar. Roda aí até uma foto de de uma outra cadeia pública e muita gente confunde com Valadares. Mas é porque Guilherme Gisbrecht ele fez várias cadeias em lugares diferentes com similaridade, porque ele era um engenheiro conhecido no Brasil inteiro. Bem, ele fez até igrejas no interior de São Paulo e que resistem até hoje. Bem, então a estrutura da cadeia pública, que durante 60 anos a gente tem o quê? Um estabelecimento prisional gerido pelo Estado, que quando foi desativado na década de 90, quase que o Estado arrestou para ele, se não fosse uma lei muito antiga da época que a prefeitura, nos seus primórdios lá em Figueira, doou para a construção da cadeia, transferiu o prédio para ser estabelecimento prisional. E com a vírgula que, se algum dia aquilo deixasse de ser estabelecimento prisional, voltaria para o uso da Prefeitura Municipal. E graças a essa lei, ainda vigente, foi que nós tivemos que, tirar o prédio que estava sob o comando do Estado para virar a nossa biblioteca pública. Mas você foi a pessoa que descobriu. Eu que descobri a lei que ainda estava vigente, mesmo sendo muito antiga. Você resgatou essa lei. Resgatei essa lei porque o Estado queria ficar com o prédio, porque era da Secretaria de Segurança do Estado, né, que mantinha a cadeia aqui. Então muita gente não sabe que a gente quase perdeu. Quase perdemos o prédio da cadeia pública, mas só não perdemos por causa de uma lei municipal que garantia que se em qualquer tempo o prédio não fosse mais usado para fins de estabelecimento prisional, ele voltaria para o patrimônio da cidade. E é o mesmo caso do Correio. O mesmo caso dos Correios de Valadares, que
tombado como patrimônio histórico, mas sim, eventualmente, ficar sem ser usado pelos Correios, vai ser devolvido ao governador Valadares o terreno, e com tudo que tiver em cima dele, ou seja, com o prédio. Deveria ser mesmo feito, eu fiz uma proposta, já que o município está doando ao Estado a construção de uma área para a cidade jurídica, o novo Fórum de Valadares, eu fiz a proposta à prefeitura, na época em que atuei na gestão de patrimônio histórico, de que assim que fosse desocupado o Fórum da cidade, que também é uma área doada pelo município, que o Fórum, todas aquelas instalações do Fórum se tornasse perenemente o Museu de Governador Valadares. Ali sim caberia todo o patrimônio de Governador Valadares sem nenhum problema, seria uma excelente. Está numa área histórica, uma avenida histórica, onde ali passou os trilhos da ferrovia no passado, bem central, muito bem localizado. Excelente. Seria um excelente investimento para Governador Valadares. Nós fizemos umas 3 ou 4 matérias no museu. Sim. Né? Para dar pena no coração, porque é complicado, mas não é nosso assunto sim. agora. Bem, verdade. Vamos lá. Tem coisas que a gente não sabe também acerca do traçado da cidade. Sim. Há uma história contada e há uma outra história que não se conta. Se você pergunta para todo mundo, como é que é o nome da principal praça de Valadares? Você sabe? Serra Lima? Serra Lima. Aí eu falo, como você escreve Serra Lima? Você escreve Serra Lima. O Salmo vai escrever Serra Lima. Não é Serra Lima. Serra Lima é um nome próprio, ele é ligado, Serra Lima, porque o homem dito que teria feito o traçado urbano de Valadares, chamava-se José Serra Lima de Oliveira. Então a praça deveria ser, hipoteticamente, Serra Lima, não Serra Lima, separado. Bem, essa historinha foi muito fixada e virou um mito. Serra Lima, o homem que fez o traçado de Valadares, principalmente porque ele foi homenageado em vida com o nome da própria praça. O que é fantástico, entendeu? Uma história de uma praça que não existia no traçado urbano da cidade, mas que, ao se levantar toda a planta da cidade, essa planta foi feita, na verdade, por Olímpio de Freitas Caldas, né, o Olímpio Caldas. Esse homem, sim, era um homem formado pela Escola de Engenharia de Minas do Recife, ou seja, ele era um engenheiro altamente capacitado, ele veio para o Vale do Rio Doce e trabalhou, a pedido da Prefeitura de Peçanha, no traçado primeiro de todas as partes planejadas. Antes, porém, ele fez todo o traçado geográfico da área do município, ele fez todas as medidas e confrontações do município para poder separar de Peçanha, separar de Caratinga, separar daqueles municípios confinantes, ele fez todo o traçado e separou toda a área do município, futuro município, então, que seria todas de as Figueira, fronteiras da Figueira, quer dizer, sim, primeiro foram feitas por Olímpio. responsabilidade topográfica dele. Foi Olímpio, foi pago pela Prefeitura de Peçanha. Posteriormente, quando o Partido Emancipador de Figueira viu que a cidade nossa, por já ter uma ferrovia, uma agência bancária, por ter vários estabelecimentos muito maiores e muito mais superiores do que a própria cidade de Peçanha, pediu a emancipação do município, o que acontece? Essas cartas pedindo a emancipação, Olímpio de Caldas também assinava. Serra Lima nunca esteve presente em nenhuma dessas reuniões. Ele foi importante porque ele foi o homem que implementou. O Olímpio morreu antes de ver o traçado da cidade pronto. Ele fez a planta no papel. O quem implementou, andou com a planta debaixo do braço, cercado de mais uma meia dúzia de homens, com o poder de polícia, de poder marcar e demolir aquilo que ultrapassasse os limites, quem piquetou na cidade foi José Serra Lima de Oliveira. Então ele tem o seu mérito como o homem que marcou, traçou a cidade, implementou o traçado tirando do papel. Aplicou na prática o traçado de Olímpio. Fez, exatamente. Então, mas poucas pessoas reconhecem, Valadares já deveria ter homenageado de Olímpio, a memória de Olímpio Freitas numa praça, sim, dado o nome dele de uma praça, porque merecidamente ele é o homem que fez o traçado da cidade de Governador Valadares. E que não aparece. Não aparece no livro de histórias, porque ninguém... foi o primeiro calote da cidade, porque ao se libertar de Peçanha, nem o município de Peçanha pagou a viúva o projeto. Olímpio não recebeu nada pelo projeto da cidade, ficou aguardando e a prefeitura não pagou, e o Partido Emancipador e o próprio município novo recém-instalado de Figueira também não pagou. Ele morreu antes, todo mundo esqueceu, mas ficaram com a planta dele, que era valiosíssima, e o próprio Serra Lima, que era muito sábio aqui, porque tinha apenas 4ª série primária, desenvolveu brilhantemente o trabalho de implementação à planta. Mérito aos dois. Não foi usurpação. Não foi uma usurpação, foi mérito transferência. Exato. Mas só que a questão é, Olímpio ainda está esquecido de boa parte das pessoas. Olímpio Caldas merece. Esquecido e não pago. Esquecido e não pago. Foi um calotezinho aí do início da história da cidade. Se contou também que houve uma briga
para se batizar se a batizar praça, né? a praça. Verdade. Vamos terminar com sim, isso. Vamos lá. A Praça Serra Lima, ela foi construída para comemorar os 10 anos de emancipação de Governador Valadares. 1948. 48. Prefeito de Lermando Rodrigues de Melo manda construir. Quem construiu foi a construtora Eiffel, de Belo Horizonte. Uma construtora... E se você passar na Praça Serra Lima, é a única coisa que você vai ver ainda original na praça. Tem lá. Esta praça foi construída em 1948 por Dilemando Rodrigues de Melo como prefeito, pela construtora ACD do Cantinho, Eiffel. Então, você vai saber que aquela praça foi construída copiando-se uma praça de Belo Horizonte, que é a Raul Soares, em menores dimensões. Ok. Então, a gente tem aí uma disputa na época. Dilemando Rodrigues de Melo, ele se viu prensado na parede para que fosse colocado o nome, a família do pecuarista e um homem que influenciava muito a cidade, a família tentou colocar o nome da praça como a Praça Eusébio Cabral. Da família dos presbiterianos, dos que trouxe o presbiterianismo, que né, o protestantismo para a cidade. O patriarca havia recém-falecido e queriam colocar o nome dessa principal praça da cidade. Bem, não deu certo. Um grupo de médicos queria homenagear um médico pioneiro, também não deu certo, porque o prefeito bateu o pé e falou: não, nem um lado nem outro. Vamos homenagear quem fez o traçado da cidade. Vamos chamar o Serra Lima. Pronto. E aí firmou ainda mais o mito de Serra Lima como o homem que traçou a cidade, porque ele recebe em vida uma homenagem da principal praça da cidade em seu nome. Um homem que tinha 4ª série, muito simples, muito humilde. E pronto, acabou-se a questão. Ou seja, firmou-se o mito do homem que traçou a cidade, para que todo mundo já esquecesse de vez essa história do calote que foi dado no Olímpio, tanto pela história quanto pelo não pagamento. Tipo, abafa o caso. Isso, abafa o caso e segue a história. Tem que dar mais uma pausa com leveza de música. Ah, ok, nós vamos fazer. Gente, o 4º bloco vem aí, tem muito mais informação. Se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito nenhum. A gente tá aqui com o Arley Cândido no Arte e Memória da Cidade.